eu hoje vendo o jogo, o Vasco fez um bom jogo, um jogo de movimentação, como o Vasco joga normalmente em São Januário. É um time que em casa é um leão, né? Fora de casa é um gatinho. Mas a gente vê muitas fragilidades, sabe? A gente vê muita gente sem condição de estar ali em campo, de vestir a camisa do Vasco. Mas eu acho que, como diria a música, pau que nasce torto nunca se endireita. Eu acho que o que começa errado dificilmente vai dar certo. Dificilmente vai dar certo. O Vasco veio hoje numa pressão por conta de duas medíocres atuações na volta do Super Mundial, com um peso danado, precisando vencer um time fraquíssimo do Grêmio, muito fraco do Grêmio, e que o Vasco perde 2 pontos, porque ganhou um só. Se tivesse perdido o jogo, teria perdido 3 pontos. Na verdade, o Vasco não ganhou 1 ponto, o Vasco perdeu 2. O Vasco vem numa pressão muito grande, e como eu disse no pré-jogo, e até opinei hoje de manhã no Esquenta, eu até entendi a postura do Fernando Diniz ao manter o João Vitor e manter o Piton, apesar de discordar frontalmente. Mas a gente vai fazendo um exercício durante a partida, durante o jogo, e a gente vê claramente, quão incompetente é o departamento de futebol do Vasco. O Vasco é um time que não tem opções para o seu treinador, porque o João Vitor provavelmente seria barrado. Mas o Vasco contratou o Maurício Lemos, que ano passado não jogou no Galo. Chegou no Vasco, se machucou. E agora, segundo últimas informações, não tá legal. Agora, não entendo porque ele jogou terça-feira em Quito. Então, alguma coisa acontecer de terça para hoje, para ele não tá legal, tecnicamente não ter agradado, porque se for pelo jogo de quinta-feira, ok, mas, pô, tem um monte de gente quinta-feira que não deveria estar no jogo de hoje, né? O sistema defensivo, então. Mas tudo bem. Para preservar e também porque não tem opção, ele mantém o João Vitor, mantém o Piton, mantém o Lucas Freitas, que de todos, para mim, era o menos culpado. Lucas Freitas, na verdade, é um jogador de boa qualidade, mas é o que tem menos nome. Então também a crítica é forte em cima dele, porque na reserva tem um menino que é bom jogador, mas que também, quando jogou, saiu muito criticado. Porque o Vasco é assim, cara. O Vasco vive uma fase que o que não joga é o melhor. E a gente fica cobrando. Vou dar um exemplo. Paulo Henrique, por exemplo. Paulo Henrique hoje me deu saudade do Puma. Paulo Henrique é um jogador que tem uma disposição, tem uma vontade, mas é de uma fragilidade técnica. É um negócio inacreditável. O Paulo Henrique se embola com a bola, ele passa da bola, ele toca com a esquerda, ele não sabe se ele vai cruzar com a direita ou com a esquerda, toma decisões, às vezes, sabe? Aí, às vezes, vai fazer um cruzamento, erra, bota a bola atrás do gol, aí, às vezes, acerta um cruzamento. É muito limitado. Agora, tem raça, tem disposição, corre, mas falta ao Vasco, sabe? A técnica, falta ao Vasco qualidade, falta ao Vasco equilíbrio, falta ao Vasco tudo que um time de futebol precisa ter em momentos decisivos. O Vasco fez 1-0, gol do Lucas Freitas. Eu não comentei o intervalo, mas não concordei com o gol anulado no primeiro tempo. Se foi impedimento do Verratti, para mim o Verratti não participa, a bola não chega nem no Verratti. E não chega também no Wagner Leonardo, a bola vem no primeiro pau. E você imputar ao Verratti que ele tenha participado do lance impedindo o Wagner Leonardo é supor demais. É pensar muito que vai chegar. Agora, o árbitro da partida, péssimo. E muito estranho em relação a lances do Vasco, porque ele não dar aquele lance do David no primeiro tempo é inacreditável. E o que é pior, ainda deu cartão ao técnico Fernando Diniz. Quer dizer, continua o mesmo arrogante que o Cerdeira lembrou hoje quando ele apitou um jogo da Série B, que ele meio que deu aquela na cabeça do pessoal, tá apitando jogo de Série B, não enche o saco não. E ele é meio assim. Mas a arbitragem é o menor dos problemas do Vasco. Eu tô com saudade da época que a arbitragem era o maior dos problemas, sabe? Falei hoje no pré, tô com saudade. No Esquenta, falei, quando a gente era sacaneado, que a gente era vice. Hoje a gente não chega em lugar nenhum. Mas aí o Vasco consegue fazer 1-0. Na pressão, tentando, né, fazer a bola rolar rápido, com toques rápidos.
Mas eu sinto muita falta de variação de jogada, sabe? Quantas jogadas de fundo o Vasco fez? Quantos cruzamentos da linha de fundo o Vasco faz? Todas as bolas que o Ryan pega, e fez um ótimo jogo, por sinal, ele domina, ele corta para dentro. Todos. Todas as bolas que o Nuno Moreira domina pela direita, ele vem e corta para dentro. Aí o Lloyd entra no segundo tempo, domina as 5 bolas, as 5 ele toca para trás. A gente não tem profundidade, eu vou insistir isso aqui. Você precisa ter uma variação, o Grêmio se fechou muito. Se você tem um driblador, se você tem alguém que vai para dentro, você quebra a linha e consegue ganhar do Grêmio, mesmo o Grêmio tendo achado o gol. Agora, achou o gol em cima de um jogador que jogou pressionado demais. E eu discuto muito isso porque eu entendi a postura do Diniz de tê-lo mantido porque não tem opção, mas imputo muito a culpa em cima da direção do Vasco. Porque o João Vitor é um erro desde lá de trás, que vem fazendo bobagem o tempo todo, e hoje o gol é na conta do João Vitor de novo, a começar pelo Paulo Henrique, que eu já disse isso aqui, de vez em quando tem privação de sentido, já começou a cagada com ele, que ele domina uma bola sozinho, aí escorrega, porque ele quer fazer o mais difícil. Eu tenho medo às vezes, o Paulo Henrique domina a bola, eu fico com medo do que ele vai fazer lá atrás. O Paulo Henrique gosta de sair driblando, gosta de dar chapéu, gosta de fazer o imponderável. Aí o João Vitor vem com a bola atrás, despacha, filho, o jogo tá simples, quer dominar a bola, sai jogando, escorrega, faz uma falta idiota, e a única coisa boa que o árbitro fez na partida, deu um cartão amarelo e tirou esse incompetente do próximo jogo. O João Vitor não vai jogar contra o Inter. Reforço, claro que é reforço. E aí vem a sequência do lance, mais uma vez, bola cruzada, e tem gente que acredita que o Vasco vai meter 4 e vai se classificar contra o Independente Del Valle. Não vai por isso. Porque o Vasco é incompetente no seu sistema defensivo. Tirando o goleiro Léo Jardim, o sistema defensivo do Vasco é pavoroso. Nesse momento, vive uma fase terrível. O Paulo Henrique já jogou bem alguns jogos, o Piton já jogou bem alguns jogos. Piton hoje lutou, brigou, tecnicamente errou para burro. Mas é um sistema defensivo à beira de um ataque de nervos. À beira de um ataque de nervos. Totalmente inseguro, totalmente incapaz de construir. E hoje o jogo precisa ser construído de trás. Então o Vasco cede um empate, numa noite mais uma vez extremamente infeliz do seu centroavante. Verratti não faz gol há 3 jogos aí, né? Desde o jogo do São Paulo. Hoje teve oportunidade, teve um gol no primeiro tempo que não pode perder, cara a cara com o goleiro, faz o gol, filho. A bola agora no segundo tempo que ele recebeu a bola para chutar, aí quis fazer a linha de fundo para cruzar e saiu com bola e tudo, chuta pro gol, Verratti. Você não sabe fazer isso, cara. Você é caneludo, é difícil, sabe? Teve algumas chances de cabeça, algumas boas cabeçadas que o goleiro tirou. Mas uma noite infeliz, uma bola cruzada do Ryan, que ele podia ter chegado e não chegou. Uma noite ruim do centroavante nosso, que é um jogador guerreiro, que luta. Que hoje até participou um pouco mais, fez um pouco mais de parede. Mas é muito frustrante, muito frustrante. O Vasco precisa reforçar o seu elenco. Eu acho que isso é condição sine qua non. Precisa contratar jogadores de ataque, precisa contratar jogadores de profundidade, jogadores de velocidade, precisa contratar zagueiro urgente. Urgente, agora também passou a ser uma urgência. Nosso sistema defensivo é muito frágil, a gente vai tomar muito gol com esses caras. A gente vai perder muito jogo com esses caras. Muito, mas muito jogo. Os caras estão inseguros, os caras são fracos, já não tem muita segurança. Não tem jeito. O torcedor do Vasco está frustrado, o torcedor do Vasco está triste. A direção do Vasco precisa ser cobrada demais. E eu vou fazer só uma ressalva também hoje ao Fernando Diniz, na substituição do jogador que eu vou colocar como craque do jogo para mim, e muito mais como homenagem a ele, o David, que eu acho que fez um excelente jogo. Participou, lutou, teve chance, chutou, ia fazer o gol do Vasco, se o juiz não dá aquele lance absurdo no primeiro tempo. Pô, Diniz, tirar o David e botar o Matheus Carvalho, reforçar o time atrás. Tudo bem que você olha pro banco, tá o Lloyd e o Alex Teixeira, mas mantém do jeito que tá. Tava legal, cara. Não tava ruim. Tava incomodando. Passou a dar um campo enorme pro Grêmio. O Grêmio passou a dominar o jogo. Esse frágil time do Grêmio. Sabe, o Vasco deu muito campo pro Grêmio quando você trouxe o Matheus Carvalho pra trás. Aí depois você tentou dar uma ajustada, colocando o Hugo Moura de central e aí puxou o Tietê de novo pra trás. De novo você faz isso. Colocando 3 volantes. Pra que isso, cara? Pra que? Eram 30 minutos do segundo tempo. Dava pra meter mais gol. Tira o David, bota o Lloyd, ok? Bota até o Alex Teixeira.
Mas não vai botar, bota até o Garré. Mas não bota um volante, cara. Você deu o recado de novo para os caras. Então, você tá errando em certos momentos, em certas escolhas, Diniz, que não tá legal. Eu te entendo na situação do João Vitor, mas nessa aí eu falei, não faz isso. Eu tô vendo o jogo, eu falei, vamos tomar um gol, cara. Vamos tomar um gol. E como dois detalhes, porque a gente tem um comentarista que é de futebol, mas de arbitragem também, na minha opinião, gostaria muito de discutir os dois últimos lances reclamados pelo Verratti. Porque em dois lances eu vi nitidamente o Wagner Leonardo puxando aqui, ó, do Verratti. Puxa a braçadeira de capitão dele. E puxa a camisa agora. Claro, puxar a camisa. Bom, segundo a comentarista de arbitragem da Amazon, não são lances que impediram o Verratti de fazer... Bom, então precisa o quê? Rasgar a camisa? Precisa tirar a camisa do cara para dar alguma coisa? Eu já vi o Vasco ser prejudicado por isso. Já vi o Vasco, já vi outros clubes terem pênalti por puxão de camisa. Por puxão de camisa. Eu acho que era pelo menos para discutir. Mas como eu disse aqui, corroborando com o Cerdeira, a arbitragem é o menor dos problemas do Vasco. O Vasco tem problemas muito maiores de moral, de postura, que tá complicado, tá difícil. Fica difícil o Campeonato Brasileiro, tá difícil na Sul-Americana terça-feira, o torcedor tá desiludido, tá triste, e a direção do Vasco tá calada. A gente não sabe o que ela pensa, a gente não sabe o que vai ser feito, não temos dinheiro, não vamos contratar, não podemos contratar, temos que esperar. Tá bom, a gente vai esperar, o tempo vai passando, e a água tá subindo. A água tá subindo. Tem uma hora que não vai dar para nadar mais.